Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso Estratégias da Quarta Dimensão. Vou dar seguimento aqui, compartilhando meu slide. Aqui agora na passagem de Lucas, no capítulo 14, versículo 28 ao 32. Quando Jesus ele fala sobre estratégia, sobre planejamento. Então, vou ler aqui rapidinho, né? Alguns eu não leio, mas você pode pausar o vídeo, você pode ler. E diz aqui: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Percebe uma coisa, Jesus está falando sobre dois contextos diferentes. Primeiramente, um contexto de construção. Você poder, no caso aqui, avaliar se tem como começar o trabalho e tem como terminar. Inclusive, eu já perdi, digamos assim, na minha vida, por não avaliar isso. Então, hoje a gente tem uma empresa de produto natural, temos o nosso próprio produto no mercado, né, nas lojas, farmácia, mas antes de conseguir chegar nesse ponto, eu dei andamento, eu iniciei um processo, né, de confecção de produto com a marca própria e chegou no meio do caminho, não tinha mais dinheiro para investir, não tinha como dar seguimento. Aí o projeto ficou parado, as coisas se perderam completamente e o dinheiro que foi investido inicialmente foi perdido. É como se fosse aquela obra que a gente vê por aí, né, inacabada. Então você vê, poxa, mas por que não foi adiante? Aí por algum motivo eles não puderam dar seguimento. No meu caso foi limitação financeira. E aí isso trouxe um prejuízo. Aquele valor que eu tinha investido, eu poderia investir numa outra coisa. E aí sim, com os rendimentos daquele investimento, eu consegui concluir tudo. Isso é o quê? Falta de planejamento. No outro contexto aqui, que o Senhor Jesus coloca no mesmo texto, né, no mesmo momento, é uma situação de guerra, para saber se tem como, né, realmente batalhar aquilo ali, né, para vencer aquela batalha com as condições que, nesse caso aqui, o rei tem, que é avaliando o número de soldados, ou se é melhor, né, buscar aí uma condição de paz. Então, isso é claro, né, hoje, a aplicação hoje, ela não na maioria das vezes, exatamente como essa, embora a gente tenha também, claro, contexto de guerra até hoje, infelizmente, e contexto de edificação, de construção, com certeza, mas de uma forma mais simbólica para a vida comum, né? Então a gente tem as nossas batalhas do dia a dia, a gente tem as nossas construções, os nossos objetivos, e é importante que a gente tenha o planejamento. Então agora aqui o Senhor Jesus ensinando, tenha um planejamento, saiba se você vai conseguir começar e terminar, né? É importante também abrir um parênteses aqui pelo seguinte: às vezes você vai começar algo, você vai estabelecer um objetivo, você não sabe exatamente como, né, todo aquele passo a passo vai funcionar, mas é importante começar. Então, muitas das vezes, quando algumas pessoas falam assim, não tenha plano B, não tenha um plano B. Tem até vídeo no YouTube, né, alguns profissionais, desenvolvimento pessoal, não tenha plano B. Dependendo do contexto, você vai errar não tendo um plano B. Então, não tendo plano B, em que sentido? Pelo menos é a forma que eu valido esse tipo de filosofia. Eu não tenho um plano B em relação ao meu propósito de vida. Se Deus me chamou para algo aqui na Terra, eu vou ter que fazer aquilo ali independente do tempo que vai demorar, se vai ser difícil, se vai ser fácil, qual é a estratégia, se eu tenho uma estratégia no momento ou não tenho, como que está o meu contexto atual, se favorece ou se não favorece, eu vou fazer aquilo ali. É o plano A e é o plano A. Ou é o plano A ou não é plano nenhum. Entendeu? Então, propósito de vida é assim, não tem plano B. Ah, eu vou tentar cumprir o meu propósito de vida, se não der certo eu faço... Não tem isso. Se não der certo, aí sim reside o verdadeiro fracasso. Quando você não
cumpre com aquilo. Imagina, né, um empregador contrata uma pessoa, né, um trabalhador, e ali ele fala, olha, aqui você tem que ficar fazendo a manutenção do maquinário, né? E aí ele chega lá e fica varrendo o chão. Não tá adiantando, vai ser mandado embora, não cumpriu com a função, não tem utilidade naquele contexto. Então, a gente deve encontrar, né, se encontrar no mundo, entendendo qual é o nosso propósito de vida, porque todos foram chamados para cumprir com uma missão específica. Então você tem o seu propósito de vida, você tem o plano A e é o plano A e pronto. Agora, quando você vai estabelecer uma meta, né, que não seja o seu propósito de vida, você tem um objetivo, aí você vai colocar ali um passo a passo, aí você tem inúmeras formas de você desenvolver aquilo ali. E aí você tem, não só aconselho um plano B, mas um plano C, um plano D, o abecedário inteiro, mas você tem que conseguir, né, desenvolver aquilo ali, não importa qual plano que você vai utilizar, mas tem aquele propósito, tem aquele objetivo que não pode ser modificado, né, no caso do propósito de vida. Então, a gente vendo aqui, né, uma construção que parou pela metade, que foi a Torre de Babel, que foi uma construção fora da direção de Deus, né, fora da direção de Deus. Daqui é uma representação, né, a gente não sabe exatamente como era, mas uma direção, uma construção, algo que foi dado início, mas que não estava na direção de Deus. Às vezes, conforme já foi dito aqui, não é o que apenas. Ah, eu tenho que fazer isso, sim, mas chegou o tempo de fazer? Ou, eu tenho que fazer aquilo, chegou o tempo de fazer, mas qual é a forma que eu vou fazer isso? E a gente estudou sobre as estratégias que eram utilizadas ali no período de guerra, né? Ou seja, aprendemos com Deus que existem estratégias e estratégias, né? Cada objetivo, cada missão requer uma estratégia diferente. De repente, você vai ter um momento, você vai utilizar uma estratégia que já foi usada, mas que, perdão, sabendo que uma estratégia pode não servir para uma outra ocasião. Então, tem que ter essa dinâmica, essa relação com Deus para poder entender tudo isso, ok? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.